Mais uma vez estamos retornando ao nosso estudo sobre o tema mordomia cristã, hoje é nosso 7º encontro. Hoje queremos falar sobre a mordomia do dinheiro, mas precisamente a primeira parte, semana que vem ou no próximo vídeo, nós estaremos falando sobre o restante desse assunto, deixando as escrituras sagradas nos dizerem tudo aquilo que ela traz para nós como referência para nós vivermos tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos aqui na face da terra, de acordo com a sua vontade. Nosso texto ainda, chave, Salmo 24, 1 e Romanos 14, 12. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. No último estudo, nós vimos que todos os bens que nós temos diante de nós pertencem ao Senhor. Nós apenas somos administradores, administramos a casa, a família, o carro, terras, trabalho, dinheiro, tudo aquilo que o Senhor coloca diante de nós, a nossa vida diante dele também. Porque tudo é do Senhor e apenas nós nos tornamos mordomos de Deus diante dos bens que ele coloca nas nossas mãos. Hoje nós vamos falar então sobre a mordomia do dinheiro. Não fique pensando que eu vou falar sobre aqueles tabus que nós temos referente à questão financeira dentro de uma esfera eclesiástica. Eu quero falar de forma plena, geral, ou não falar, deixar que as escrituras nos falem tudo sobre aquilo que Deus tem colocado sobre nós em relação aos bens. Então vamos estudar de maneira hoje bem clara, bem objetiva, essa questão dos bens materiais, principalmente as riquezas, ou o dinheiro. Já temos nós descobertos que de Deus, já vimos nos vídeos anteriores, é a prata, o ouro e todos os tesouros da terra. É Ele que coloca nós como administradores de tudo isso no nosso tempo que temos aqui na face da terra. O mundo em que nós vivemos, principalmente o mundo ocidental, ele é extremamente capitalista, marcado pelo quê? Pelo consumo, acúmulo de dinheiro, acúmulo de bens, e o desejo de lucro e o desejo de luxo. Os seres humanos que possuem muito querem ainda mais, e os que possuem pouco ou que nada têm desejam o que? Ardentemente alguma coisa também para si. Podemos chamar então esse nosso estudo como mordomia do bolso, já que essa expressão vai representar bem de maneira clara e simples o que pretendemos a partir deste vídeo. O que devo fazer com o dinheiro que Deus pôs ao meu cuidado? Como que eu vou administrar esses recursos do Senhor na minha vida? Devo me aventurar em trabalhos que me tomem todo o meu tempo, que eu disponho só para ganhar algum dinheiro extra? Algumas questõezinhas básicas para nós pensarmos e para nós meditarmos através dessas perguntas, trazendo uma resposta para nós hoje, ou a partir de agora, olhando tão somente para as Escrituras Sagradas. Volto a frisar como nos vídeos anteriores. Os textos bíblicos falam por si só. Algumas partes eu deixo como destaque para nós entendermos que isso está falando sobre o tema. Então vamos lá. Primeiro, de onde vem o dinheiro que temos? Eclesiastes capítulo 5, verso 19, ele diz: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, ele deu o poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Então, ao homem foi dado o quê? Riqueza e bens, e essas riquezas e bens vêm de Deus como presente. Dom aqui é a expressão plena, presente de Deus para vivermos a nossa vida daquilo que nós, no nosso trabalho, produzimos para nossa vida, para a nossa família, para o nosso círculo. Segundo, a história de Salomão é uma história que nós lembramos muito da sua sabedoria.
Embora questionável essa sabedoria de Salomão no sentido da forma como ele geriu isso ao longo do seu governo como rei sobre Israel. Foi de fato um homem sábio, sim, mas a sua sabedoria se tornou enganosa na sua vida também. Se nós pegarmos o livro de 1 Reis, né, falando sobre toda a história de Salomão, nós vamos ver isso. O livro de Eclesiastes, nós vamos ver isso também na sua vida. Mas quando ele se tornou rei, o que ele pediu a Deus? 1 Reis, capítulo 3, versos 5 a 9, diz: Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe o Senhor: Pede-me o que queres que eu te dê. Deus falou a Salomão: Pede o que você quer que eu vou te dar. Respondeu então Salomão: De grande benevolência usaste com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. E aí Salomão então faz o seu pedido a Deus. Dá-me, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderá julgar esse grande povo? Então, o que pede Salomão? Coração compreensivo para trazer juízo das coisas, né? E prudência para discernir entre aquilo que é bom e entre aquilo que é mal. Né? Isso é o pedido que Salomão então faz. Terceiro, o que recebeu Salomão do Senhor? 1 Reis, capítulo 3, verso 12 e 13 vai nos dizer isso. E aqui é interessante porque está dentro do nosso contexto. Aquilo que ele pediu antes, né, que nós olhamos aqui, coração compreensivo para julgar as coisas, para entender, né, as coisas, né, e prudência para discernir, né, entre aquilo que é bom ou mal, né, para agir dentro daquilo que ele precisaria agir. Deus chega para Salomão e diz assim: Eis que faço segundo as tuas palavras, aquilo que ele pediu. Dou-lhe um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Mas olha o que acrescenta Deus a quem tem sabedoria e inteligência. E aqui é interessante nós entendermos. Também, até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. O que Deus fala? Você tem um coração sábio e inteligente, porque eu dou isso para que você possa gerir a sua vida e gerir tudo aquilo que está ao seu redor. Por isso eu coloco nas tuas mãos o quê? Riqueza e glória. Deus não dá, né, sem que antes a pessoa também se mostre capaz. Né, o que nós vemos aqui no sentido da vida de Salomão. Embora Salomão não soube gerir bem isso também. Quarto, que cuidados nós devemos ter com o dinheiro? Naquela parábola que nós já falamos sobre Jesus falando sobre a riqueza, né, daquele homem que ganhou muito, nós vamos entender aqui o que Jesus está dizendo, então, o cuidado que nós devemos ter em relação ao dinheiro. Não que o dinheiro é mal, mas as atitudes, as intenções, às vezes, podem fazer o quê? Desvirtuar a nossa vida, tirar a nossa sabedoria, tirar a nossa inteligência do foco daquilo que é necessário e bom diante daquilo que Deus coloca em nossas vidas. E Jesus lhe proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Ele já era rico, mas ele, vamos falar, dobrou as suas riquezas, multiplicou as suas riquezas, né? Porque a bênção de Deus estava sobre ele. Só que
ele olhou para tudo isso e não soube gerenciar bem na sua vida. E arrazoava consigo mesmo. Ele olhou para si em tudo aquilo que estava nas suas mãos, em tudo aquilo que foi lhe dado como dom, presente de Deus, aquilo que diz o texto de Eclesiastes. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher o quê? Os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Como que o homem olha para tudo aquilo lá? Como posse dele somente, e através dele que ele conseguiu todas essas posses. Ou seja, ele deixou, né, de lado Deus como aquele que dá riqueza, Deus como aquele que abençoa para isso. E aí ele fala mais ainda, agora ele olha para a vida dele, né? E a vida dele, ele também toma posse dessa vida tão somente para ele. Então diria: a minha alma, né, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ou seja, deixa Deus de lado, um mau mordomo, não gerencia aquilo que Deus conferiu a ele, entendendo que tudo aquilo que ele conquistou foi por obra e graça dele mesmo. E Jesus aqui é bem categórico e fala: e quando você estiver diante do meu trono para responder sobre tudo isso, para fazer prestação de contas comigo, o que será da sua vida? 1 Timóteo capítulo 6, verso 17 a 19, também Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim para Timóteo: exorta aos ricos do presente século, não que a riqueza é má, mas as atitudes que às vezes a riqueza traz e leva a pessoa a se tornar escravo dela. Que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Ou seja, Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloca Deus, né, diante de si nesse momento e não deixe Deus de lado. Deus é que proporciona. É isso que o texto está dizendo. Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ou seja, tudo que eu tenho é tão somente para mim, ou eu tenho que olhar o outro também, ou eu tenho que olhar o contexto, o ambiente daquilo que Deus proporcionou na minha vida. Aqui nós vamos ver o quê? As obras da nossa fé que seguem, né? A fé segue também as obras, né? A fé sem obras é morta, e é sobre isso que está falando. Falando sobre obras aqui, está falando sobre aquilo que Deus nos deixou, também aquilo que Ele colocou em nossos bolsos nesse sentido. Eclesiastes capítulo 5, verso 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, né? Aquele que olha tão somente para isso, né, busca gastar toda a sua energia nisso, né, querendo acumular igual aquele homem rico e louco, né, esse jamais se farta. Né? E quem ama a abundância nunca se farta de renda. Por quê? Porque isso é vaidade. É o que Eclesiastes vai falar quando Salomão vê a sua vida dessa forma. Por mais rico que ele foi, né, e não teve prazer, né, nesse momento, porque por um momento ele não soube gerenciar a sua vida e ele deixou Deus de lado. A própria palavra de Deus diz em 1 Reis, né, que ele passou também a construir altares a outros deuses e a servir outros deuses, porque as suas mulheres corromperam o seu coração. Quando nos tornamos obcecados por riquezas, meus queridos, nós passamos a servir a um Deus estranho.
Esse Deus a quem as Escrituras Sagradas falam, e Jesus mesmo falou sobre isso, o Deus Mamon. E isso se torna idolatria. Nós fazemos da riqueza um ídolo para nós, né? E vivemos de acordo com esse ídolo na nossa vida. Muitos cristãos, quer ricos ou quer pobres, ou aqueles com mais, aqueles com menos, amam ao dinheiro desesperadamente mais do que qualquer coisa. Quer um exemplo disso? Se você falar em vida financeira na igreja, né, às vezes tanto um cristão rico quanto um cristão de pequena posse vai se sentir ofendido. Por quê? Por não entender, né, o que está por trás de todas as questões. E isso é idolatria. É idolatria a quem? Ao dinheiro, a Mamon. Ama mais a Mamon do que ao próprio Deus. Lucas capítulo 6, verso 38, terminando essa primeira parte do nosso pensamento. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que medirdes, com que tiverdes medido, vos medirão também. Próximo encontro, nós vamos continuar falando sobre a mordomia do dinheiro. Esse daqui eu não quero ir muito longo nesse vídeo, para nós entendermos melhor o que está por trás em relação às riquezas, aos bens, ao dinheiro. Deus é contra aquele que possui? Não, porque vem de Deus. Deus é contra aquele que não sabe gerir, né, sobre a forma de gerir, a forma de ser mordomo, né, de viver aquilo que está nas suas mãos. Deus olha para isso. Né, Deus vai pedir conta daqueles que esqueceram de Deus e colocaram isso em primeiro lugar na sua vida, né? Os bens, né? A riqueza, a ganância pelo mais, né? Os bens acumulados na face da terra e esquecendo que existe uma vida após esta. É sobre isso então que nós estamos vendo nesses textos. Volta novamente aos textos, leia, medite, vê o contexto de cada texto, para nós prosseguirmos no próximo vídeo, no nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos prosseguir, né, uma segunda parte, não vamos ter mais do que 2 partes sobre essa questão da mordomia do dinheiro, para nós entendermos tudo isso no nosso contexto também. Espero que tenha compreendido até aqui. Se não compreendeu, né, deixe a sua dúvida para nós estarmos tirando, né, manifeste isso, né, curta esse vídeo, esteja divulgando ele também, né? Se inscreva no canal aí para nós estarmos prosseguirmos mais firmemente juntos. Deus abençoe a sua vida, cuide-se, né? Nós estamos aí no momento de uma onda em relação a essa pandemia, não só no Brasil, mas quase que no mundo de forma geral. Vamos entender tudo isso também à luz da palavra de Deus em nossas vidas e viver sabiamente essa vida que Deus nos deu, com responsabilidade, né? E quando eu falo responsabilidade, não é uma responsabilidade particular. A responsabilidade na minha vida está diante de eu saber gerir isso naqueles que estão ao meu lado, né? Não é só eu, mas o outro. Às vezes nós fazemos muito também para o outro, muito mais do que pensando em nós mesmos, né? Porque nós precisamos viver uns aos outros. Isso é o que recomenda a palavra de Deus. Forte abraço, fica na paz e nos vemos no próximo encontro. Até lá!